Elizabeth entra nas sombras, com espiões, conspirações e sangue azul. Em algum lugar entre sombras da fé e da política, a carta cruzava a Europa do Papa. E além da carta do Papa, também tinha outra assinada por um banqueiro italiano que prometia a cabeça da rainha. O plano era simples e sangrento: invadir a Inglaterra, matar Elizabeth, libertar Maria Stuart e restaurar o catolicismo. Tudo com a bênção de Roma. Mas por trás dessa trama, digna de thriller, estava um segredo mais perigoso: a paranoia de uma rainha cercada por espadas, panfletos e traições. O Vaticano queria Betinha morta, a Espanha estava pronta para desembarcar soldados, e seu próprio povo já começava a sussurrar: será que ainda Deus está do lado dela? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai mergulhar num dos episódios mais tensos do reinado da Elizabeth I, a primeira grande conspiração para matá-la, com o apoio do Papa, promessas da Espanha e o nome da Maria Stuart escrito em vinho e tinta. Você vai ver como essa conspiração quase deu certo e como a rainha inglesa começou a se transformar na lenda que a história nunca mais esqueceu. Então prepara seu chá real, porque o drama hoje é nível Estado contra trono. Vamos nessa! Você não precisava acreditar em monstros para temer o escuro na Inglaterra de 1570. Bastava ser vivo, católico ou ter um segredo. Desde a bula papal que excomungou a Elizabeth, que eu falei no último vídeo, o ar do reino estava mais pesado, mais espesso, como se cada pedra na corte sussurrasse em latim. E mesmo assim as pessoas sorriam, nas ruas, nos salões, nas missas protestantes, às quais eram obrigadas a comparecer. Mas a verdade é que por trás de cada sorriso escondia-se uma oração clandestina, ou uma adaga esperando a hora certa. E aí que entra ele, Roberto de Ridolfi. Um nome que não assusta ninguém à primeira vista, um banqueiro florentino bem vestido, dono de modos elegantes, que circulava pela corte com um ar inofensivo de quem calcula juros e oferece vinho de presente. Mas o Ridolfi não era apenas um homem de contas, era um homem de fé e de ambição. E achava sinceramente que era escolhido para restaurar a Inglaterra ao rebanho de Roma. Achava que era o seu dever, quase messiânico, apagar a mancha protestante do trono inglês, com sangue se necessário, com espada, pólvora e papel. O plano era ousado demais para ser inventado e mesmo assim existia. O Ridolfi queria assassinar Elizabeth, queria vê-la morta, decapitada, envenenada, não importa. A ideia era tirar a rainha protestante do trono com uma rapidez simbólica. No mesmo ato, libertar a Maria Stuart do cativeiro, casá-la com Thomas Howard, o Duque de Norfolk, que, apesar de já ter prometido fidelidade à coroa, continuava sonhando com poder. Com o apoio de Roma e, claro, com o braço armado de Filipe II da Espanha, seriam enviados 6.000 soldados pelo porto de Essex. Objetivo final: restaurar o catolicismo na Inglaterra e colocar a Maria no trono como legítima herdeira de Henrique VIII. O mais assustador, não parecia improvável. A Maria Stuart, como a gente viu nos outros vídeos, ainda era tida por muitos dentro e fora da Inglaterra como a legítima rainha. O Duque de Norfolk era um dos nomes mais respeitados da nobreza, e a população estava dividida, silenciosa, ferida. A própria excomunhão da rainha tinha autorizado, de certa forma, a rebelião. Afinal, segundo o Papa, obedecer Elizabeth não era obrigação. E se não era obrigação, por que não desafiar? Por que não tirá-la de lá? O Ridolfi começou a costurar a sua rede com precisão cirúrgica. Cartas eram enviadas em códigos, simbolismos, números trocados, mensagens ocultas entre frases banais. Os mensageiros levavam documentos escondidos nas solas dos sapatos, nas dobras dos mantos, nas páginas de livros falsos. Era uma rede diplomática, militar e religiosa. De Londres a Bruxelas, de Bruxelas a Roma, de Roma a Madrid. E todos sabiam exatamente o que estavam fazendo. Não era apenas fé, era estratégia, era guerra. E aí, como toda boa tragédia, entra novamente o nome que Elizabeth mais temia ver repetido: Thomas Howard, o mesmo Duque de Norfolk que já tinha sido advertido, que já tinha se apaixonado ou fingido se apaixonar pela Maria Stuart, que já tinha feito promessas, chorado perdões, implorado por segundas chances. Agora ele voltava, e não voltava para pedir desculpa, voltava como peça central de um golpe de Estado. Ele aceitou.
Aceitou se casar com a Maria, aceitou ser rei consorte ou príncipe consorte, aceitou as cartas e assinou pela segunda vez sua sentença de morte. A Maria do seu cativeiro recebia cartas, ninguém sabe até hoje quantas foram lidas, quantas foram respondidas e quantas foram queimadas. Mas o fato é que ela sabia do plano, do casamento, e talvez soubesse que a sua única chance de liberdade viria com a morte da rainha. A ironia clara e quase cômica. Duas rainhas presas por coroas, por igrejas, por decisões de homens, disputando o mesmo trono como se fosse possível duas rainhas reinarem em uma só Inglaterra. Mas Elizabeth ainda era Elizabeth. Embora ela fosse conhecida por hesitar, por ponderar, por evitar o confronto direto, ela já tinha começado a mudar. A mulher que um dia dançou nas cortes da juventude agora sentia o peso da coroa como uma algema. Ela sabia, sentia no ar, havia algo errado. Francis Washington, ainda jovem em sua carreira de mestre das sombras, começou a levantar suspeitas. Cartas foram interceptadas, mensageiros foram detidos, os códigos decifrados, e lá estava ele, o nome de Norfolk, de novo, como uma cicatriz que insistia em abrir. A Elizabeth empalideceu, o conselho entrou em alerta e o Norfolk foi preso. O Ridolph fugiu. Puf! Evaporou como um fantasma. Maria foi interrogada, claro que ela negou tudo com firmeza, com frieza e com uma calma assustadora. Era uma mulher que tinha perdido tudo, menos a dignidade e a esperança. E Elizabeth, como sempre, hesitou, não porque duvidava da culpa, mas porque sabia o que significava tomar uma decisão definitiva. E porque, no fundo, talvez ainda acreditasse que poderia governar sem sujar as mãos com sangue azul. Mas o tempo estava acabando, o parlamento pressionava, o conselho pressionava. Até mesmo Robert Dudley, seu antigo favorito, a empurrava para a decisão. A frase sussurrada nos corredores virou mantra. Majestade, se não cortar a cabeça do Norfolk, alguém cortará a sua. E Elizabeth entendeu. A rainha que foi excomungada agora precisava sacrificar. Não porque queria, mas porque era isso ou morrer. O Norfolk seria julgado e dessa vez não haveria carta de perdão. Nem lágrimas, nem apelos. Em junho de 1572, Elizabeth assinou a sentença, sozinha. Elizabeth hesitou e, como hesitou, conta-se que ela ficou 3 dias trancada. Sem conselheiros, sem música, sem banquete, só ela, a pena, o papel e a sentença. Porque não era só uma assinatura, era uma ruptura. Executar o Howard significava cruzar a linha que separava a monarca da tirana. Mas ela assinou, cruzou a linha, no dia seguinte não falou com ninguém, nem com criados, nem com seus cães. O palácio inteiro ouviu o som de um governo que acabou de se endurecer. Londres amanheceu coberta por uma neblina grossa, mas dessa vez não era o clima que assustava a tempestade. Ou anunciava a tempestade, era a sentença, o silêncio. Um silêncio tenso, pesado, arrastado, daqueles que antecedem um baque seco, no corte final. Porque naquele dia o machado ia cair. E o sangue não seria de qualquer um, seria do Thomas Howard, duque de Norfolk, o homem mais nobre da Inglaterra depois da própria rainha e também da família da rainha. Estava prestes a perder a cabeça. E a pergunta que pairava sobre os telhados e becos de Londres era simples, mas até o vento hesitava em responder. A Elizabeth teria essa coragem toda? Porque executar plebeu é fácil. Plebeu não manda, plebeu não tem alianças, nem brasão, nem primo-bispo. Mas o Thomas Howard tinha, ele era primo de reis e rainhas, herdeiro de séculos de poder. E para piorar, era bonito. Mas poder demais, charme demais e aliados demais são ingredientes que na receita da realeza quase sempre terminam em decapitação. E o Duque tinha mais um detalhe, ele conspirou, planejou, articulou, pediu desculpas para Betinha, como eu falei no último vídeo, e ainda por cima conspirou com a Maria Stuart. A execução foi feita em praça pública como mandava a tradição. Rápida, fria, sem discursos longos. O Duque de Norfolk agora era apenas mais um corpo no chão. Mas o impacto não caiu com a lâmina, a nobreza tremeu. Literalmente, o recado era simples, brutal e definitivo. Não tem mais zona de conforto no palácio, igual fizeram com o príncipe Andrew, né, agora. A partir de agora não importa o sobrenome, não importa a linhagem, não importa o brasão. Se conspirar contra a coroa, perde a cabeça.
Os salões de baile ficaram mais silenciosos, as conversas à mesa ficaram mais curtas, os conselheiros falavam com menos floreios. A confiança foi submetida e substituída por contenção. E o parlamento, que até então fingia naturalidade, agora estava sedento. Se o duque caiu, quem será o próximo? Elizabeth, que até então governava com luvas de cetim, começava a mostrar o ferro por baixo do bordado. A rainha da conciliação estava dando lugar à rainha da punição. A filha de Ana Bolena, que cresceu aprendendo que qualquer erro podia ser fatal, agora ensinava o mesmo aos outros. Ela virou alvo quando foi excomungada, mas desde então passou a ser também o arco e a flecha. O problema é que o parlamento gostou do gosto de sangue e quando percebeu que Elizabeth era capaz de sacrificar um nobre, começou a pedir o sacrifício de uma rainha, Maria Stuart, a prima. Ela estava viva o suficiente para respirar, rezar, bordar e até sorrir com aqueles olhos que sabiam demais. Mas no coração do parlamento inglês ela já era um fantasma, um espectro ungido por Roma e assombrando a rainha da Inglaterra com uma única ideia: eu sou a verdadeira. Não era apenas uma mulher presa, era um símbolo em carne viva. E quanto mais o tempo passava, mais perigoso o símbolo se tornava. Essa lógica tão simples quanto perigosa era mais fácil de espalhar do que a reforma inteira. Bastava uma frase, um nome, um rosto, e a Maria se tornava a rainha de papel dos rebeldes, dos padres ocultos, dos nobres indecisos, dos inimigos externos e também de Roma. O Papa já tinha feito sua escolha há muito tempo. E é nesse cenário que a Maria, com a petulância do cavalo que ela tem, começou a agir, não com espadas, nem venenos, nem exércitos, mas com palavras escondidas, invisíveis. Começa a escrever cartas em tinta feita com suco de limão, que só revelavam o conteúdo quando expostos ao calor de uma vela. É uma ótima ideia, né? Os recados eram enviados por criadas de confiança, bordadeiras silenciosas, padres disfarçados, velhas cozinheiras que pareciam inofensivas, mas estavam todas a serviço de um único plano: manter a Maria viva. E com esperança. Essas cartas falavam de saudade, saudação, de Deus e de dor, mas também carregavam códigos, nomes, combinações e desejos. E enquanto a Maria espalhava cartas, a Elizabeth espalhava soldados. O cerco ao redor da sua prima escureceu e endureceu. Agora ela era vigiada por 3 camadas de guardas, inspecionada 2 vezes por semana, com seus criados trocados constantemente para evitar lealdades. E mesmo assim a sensação é que ela escaparia. A Elizabeth sabia disso, e isso a enfraquecia, porque o perigo da Maria não estava nos planos concretos, estava na ideia. E não existe nada mais poderoso do que a ideia de um mártir, principalmente se esse mártir tiver sangue talvez mais legítimo do que o seu para metade da Europa. Enquanto isso, dentro do parlamento, as reuniões deixaram de ser diplomáticas e passaram a ser dramáticas. E olha, na época da Elizabeth, tudo era dramático, né? Olha Shakespeare. Lordes que sempre se diziam moderados começaram a dizer que era necessário cortar a cabeça da serpente. Outros diziam com todas as letras, ou ela ou o trono. O medo de que a Espanha invadisse, de que a França se aliasse, de que os nobres do norte se rebelassem, tudo isso começava a ser relacionado com a simples existência da Maria Stuart. E quando o medo vira argumento, até os homens mais educados se tornam sedentos. A Elizabeth ouvia os conselheiros em silêncio, mas por dentro sangrava, porque ela sabia o que matar a Maria significava. Não era só a execução de uma rival, era a execução de uma ideia, e a execução de uma alternativa, e a execução da própria imagem que ela construiu por anos, a rainha equilibrada, justa, estratégica, acima da selvageria. Mas o povo não estava mais ouvindo a voz da moderação, estava ouvindo os rumores, como sempre. E os rumores diziam que se a Maria morresse, a paz viria. Elizabeth sozinha lutava contra o tempo, contra a Europa, contra os próprios conselheiros. Por isso que, a gente pode dizer, ela não fazia cocô, ela não dormia. E acima de tudo ela lutava contra o símbolo que a prima tinha se tornado. Era como tentar governar com uma sombra sentada do lado do trono. E aí o espelho rachou, e enquanto a Maria escrevia com fogo, o parlamento escrevia com fúria. O conselho estava decidido, a bastarda hesita, a legítima conspira e a coroa corre perigo. Começou-se a discutir discretamente a ideia de um tribunal extraordinário, julgamento de traição, um procedimento independente da vontade da rainha, sem que a rainha soubesse.
Tudo envolto em palavras bonitas: razão de Estado, preservação da ordem, segurança nacional. Mas por trás das cortinas, o que se cochichava era bem mais direto. Ou a Maria morre ou nós morremos com ela. O Francis Washington, já com a barba mais cinza do que castanha, começou a trabalhar de noite. Seus espiões invadiram casas, interceptaram cartas, infiltraram-se em reuniões religiosas, se disfarçaram de católicos, de criados e até monges. O clima era de guerra interna e Washington sabia que cada detalhe importava. Ele enviava ao conselho um dossiê secreto com cópias das cartas da Maria o tempo todo, codificadas, depois descodificadas, traduções, análises, nomes. Um rastro que, mesmo sem prova definitiva de conspiração armada, acendia a fúria política como um fósforo em lenha seca. William Cecil, o homem que moldou toda a política da Elizabeth com mãos frias e uma mente imbatível, começou a se alinhar com os mais duros. Até então ele era o conselheiro da prudência, mas agora virou porta-voz do inevitável. Não é uma questão de se, é de quando. O Robert Dudley, mais emocional, oscilou. Parte dele via Maria como uma mulher, como uma rainha, cercada, usada, manipulada, como a Elizabeth. Mas ele também sentia o pulso do reino, e o pulso estava acelerando, não tinha mais tempo para contemplações morais. O povo, ainda que silencioso, estava sendo ensinado a odiar Maria, com precisão de uma aula. Panfletos publicados com autorização da rainha Elizabeth começavam a pintar a prima como traidora, herege, assassina em potencial. A propaganda oficial transformou-a de vítima em vilã, e a coroa agradeceu. Enquanto isso, dentro das salas trancadas da corte, a Elizabeth vivia um teatro de tensão. Ela lia os documentos, sabia das cartas, via os olhares dos conselheiros cada vez mais impacientes. E mesmo assim hesitava. Porque ela sabia o que os homens não sabiam, que matar Maria não resolvia o problema, só mudava o formato. A Maria morta virava mártir, a Maria executada virava heroína, e uma heroína decapitada tem mais poder do que qualquer rebelde vivo. Olha, por exemplo, Joana d'Arc. A Elizabeth pensava com profundidade estratégica, mas o tempo de ser estratégica estava se esgotando. Aí no parlamento surgiu um projeto de lei. Tornou-se crime não denunciar conspirações contra a Rainha Elizabeth. Ou seja, se você sabe de algo e não fala, vai junto perder a cabeça. Outro projeto propõe declarar a sucessão da coroa em nome de uma linha puramente protestante, que é o que a gente tem hoje. Um recado claro: a Maria estava fora, ela era católica e devia continuar fora, inclusive da vida. Então surge uma terceira proposta, a mais brutal de todas. Eles queriam um decreto autorizando a execução de qualquer nobre estrangeiro acusado de incitar a rebelião, sem necessidade de um julgamento. A Elizabeth arquivou esse último projeto, mas o recado estava dado. O parlamento estava em chamas. Your sex on fire. E não ia pagar. Elizabeth então fez algo inesperado. Mandou pintar um novo retrato. Nele aparece com uma túnica escura, uma cruz protestante no pescoço. O cabelo solto e os olhos mirando o espectador como quem diz: não me testem. É a rainha do medo, a gloriana sombria. E ao mesmo tempo fez questão de distribuir esse retrato nos condados mais católicos da Inglaterra. Uma imagem como aviso ou profecia. O parlamento votou a favor de uma moção de urgência para definir o destino da senhora da Escócia. A frase era essa: nada de nomes, nada de rostos, apenas um título, um destino. E esse destino, todo mundo sabe, tinha cheiro de ferro e som de machado. O Cecil pediu uma audiência privada com a Betinha, levou os dados, os mapas, o relatório do Washington. Ela escutou, em silêncio. Ao final perguntou: se matarmos a Maria e a Europa retaliar? O Cecil respondeu com uma frieza digna da posição que ocupava: se não matarmos, nem teremos como responder. A rainha fechou os olhos, pediu vinho, disse que precisava rezar e deixou o conselho esperando, de novo. Mas agora o parlamento não estava mais esperando, estava agindo. As leis foram aprovadas, as medidas foram decretadas. A rede de espionagem se expandiu, eu vou falar mais sobre ela no próximo vídeo. E a Inglaterra entrou oficialmente no seu capítulo mais sangrento da década. A monarquia protestante virou uma máquina de repressão. E a Elizabeth, querendo ou não, não era a engrenagem principal. E assim, entre leis novas, retratos ameaçadores e um parlamento em brasa, a Elizabeth começou a perceber: governar por medo é mais difícil do que governar por fé. Mas talvez nesse novo mundo seria a única forma de manter a coroa onde ela estava. O embaixador espanhol foi o primeiro a reagir, fechou as cortinas na embaixada.
Recolheu os papéis, mandou avisar discretamente a Madrid que a rainha inglesa não era de confiança, nem para os próprios nobres. Em menos de uma semana, 3 representantes de potências católicas deixaram a corte. Não teve bilhete de despedida, nem banquetes protocolares, apenas silêncio e portas fechadas. A rainha, até então conhecida por equilibrar seus jogos de poder com a leveza de uma dançarina política, um balé, agora parecia andar de botas pesadas sobre o fino gelo das alianças europeias e o som da rachadura. E nesse vácuo, a Elizabeth procurou novos aliados, não reis, não príncipes coroáveis, mas homens protestantes com exército e redes de influência. Os príncipes do Sacro Império Romano, especialmente os luteranos da Saxônia e do Palatinado, começaram a receber cartas com selo real inglês, convites para conferências religiosas, sugestões de tratados comerciais, brindes à fé comum. Era o início de uma rede informal do protestantismo internacional. Mas ainda era frágil, ainda desconfiada, porque se a Elizabeth foi capaz de matar um Howard, o que a impediria de virar as costas para qualquer pessoa, para qualquer outro? O mundo observava, a França hesitava, mas se aproximava da Espanha um pouquinho. Roma enviou novos jesuítas disfarçados de diplomatas e a Inglaterra se fechou. Já não se faziam mais festas como antes, não se celebravam nascimentos com a mesma alegria. Os retratos reais eram mais sóbrios, a arte ficou mais contida, a música mais sombria. É como se o país inteiro soubesse que cruzou um limiar. Não tinha mais glória, tinha apenas resistência. E o mais curioso é que a Elizabeth sabia disso tudo e ela não recuou porque ela entendeu. A monarquia do medo ainda era uma monarquia e ela vai ser rainha, nem que para isso precisasse governar sozinha, na ausência, no frio, no silêncio. Mas o mais inquietante ainda estava por vir, porque o poder agora não era medido pelas espadas que brilhavam, e sim pelas mãos que escreviam em silêncio. Eles chegavam à noite, às vezes escondidos em barris, outras vezes travestidos de mercadores, artesãos ou músicos errantes. Mas eram padres, homens enviados de Roma com um único objetivo: reacender a chama da fé católica em solo inglês. Só que agora a fé era sinônimo de guerra. Esses missionários clandestinos, treinados no exterior, desembarcavam no litoral inglês com terços escondidos, missais costurados nas roupas e uma certeza no peito: eles estavam entrando num país onde rezar podia custar a cabeça. O Vaticano tinha entendido que não bastava excomungar a Elizabeth, era preciso desestabilizar o reinado por dentro. Então começou uma grande operação dos seminários continentais. Instituições em Douai, Roma e Valladolid começaram a formar jovens clérigos ingleses para voltarem à Inglaterra como soldados de fé, como se fosse uma cruzada. Eles eram doutrinados, instruídos a se infiltrar, pregar nas sombras, converter em silêncio. Eram padres, sim, mas também agentes. E isso era tudo que o Francis Walsingham precisava para justificar o que viria a seguir. A rainha, que antes queria manter sua paz, agora assistia com olhos cada vez mais duros à escalada do medo que ela mesma alimentou. E talvez ela se perguntasse à noite, olhando pela janela do palácio: até onde eu ainda sou rainha? E a partir de quando eu virei apenas uma sombra a ser temida? E enquanto o medo caminhava pelas ruas, algo mais se instalava nos palácios: a certeza de que agora todo o reino vivia cercado por olhos invisíveis. A Elizabeth já não confiava nem na própria sombra, mas agora até as sombras estavam conspirando. Era outono de 1578 quando a Inglaterra descobriu mais uma tentativa de derrubar a rainha. E dessa vez não era uma conspiração ordinária, era o tipo de plano que começou nos salões dourados de Paris, passou por corredores escuros de conventos espanhóis e terminou nas costas rochadas lá da Cornualha. Era o tipo de conspiração que tinha nome, sobrenome e pedigree: a conspiração dos Pagé. Os irmãos Pagé, nobres católicos ingleses exilados, estavam cansados de esperar. Já tinham visto a bula papal, já tinham lido os panfletos, já sabiam que Roma e Madrid queriam a Elizabeth mortinha da Silva. Mas ninguém fazia nada, então eles decidiram agir. O plano era desembarcar com tropas francesas na Cornualha, região com forte presença católica e pouca defesa militar, e dar início a um levante interno. No mesmo movimento, libertariam Maria Stuart da prisão e a coroariam como legítima rainha da Inglaterra. O Vaticano abençoaria, a França a toleraria e, com sorte, a Espanha se uniria. A invasão nunca chegou a acontecer.
O plano foi descoberto a tempo, mas o estrago estava feito, porque não era só mais uma tentativa de golpe, era a repetição de um padrão. A ideia de que o trono da Elizabeth era vulnerável e, pior, seu corpo era um alvo legítimo. Pela primeira vez, a rainha se viu confrontada com o cenário da própria morte, não em termos teóricos ou discursos inflamados no parlamento, mas em silêncio, sozinha, num quarto em Whitehall, olhando para o espelho, sem reconhecer a imagem que voltava. Ela não era mais aquela jovem coroada aos 25, com um vestido dourado e um país esperançoso. Ela era a mulher que carregava execuções nas mãos, conspirações nos ombros e o fantasma na cela do castelo. A Maria ainda vivia, não por muito tempo, mas vivia. E para muita gente, só a Maria estar viva significava que o reinado da Elizabeth era provisório. A corte ficou em estado de contenção. O conselho se dividiu entre os que queriam punir mais e os que já estavam pensando na sucessão. A Elizabeth se recusava a discutir o tema, mas a ausência de herdeiros começava a ecoar como uma ameaça. Quem seria a próxima rainha ou rei? A própria existência da Maria Stuart era um lembrete incômodo de que havia um plano B católico já pronto. E o mais assustador, ela não precisava conquistar nada, ela só precisava esperar. A paranoia se espalhou como neblina nas salas do poder. Novas medidas de segurança foram implementadas, guardas dobrados, mensagens codificadas reforçadas. E mais, agentes infiltrados entre nobres, padres e criados. Elizabeth já não sabia quem era leal e começou a confiar apenas em quem não ousava falar. E ela também respondeu do jeito que aprendeu. Imagem. Ordenou novos retratos em que aparecia mais distante, austera, inatingível. A rainha, que antes sorria para o povo, agora posava com um olhar fixo, quase sem alma, como se dissesse: eu ainda tô aqui, vocês não vão me derrubar não, vocês vão ter que me engolir, como dizia o Zagalo. Mas por dentro algo tinha mudado. E enquanto ela olhava para o reflexo de uma rainha sitiada, o conselho olhava para o relógio, porque o tempo da Elizabeth não era mais o tempo da Inglaterra, e o futuro ou a ausência dele estava começando a cobrar sua conta. No fim da década de 1570, Elizabeth já não governava mais com esperança, ela governava com vigilância. Se antes o seu trono era cercado por diplomacia, dança, cortesã, agora era por códigos, venenos e olhos escondidos nas paredes. A rainha virgem se transformou numa rainha fantasma, uma figura que pairava sobre a Inglaterra, protegida por agentes invisíveis, sustentada por propaganda, reverenciada por medo. Ela ainda era amada, é verdade, mas era um amor cheio de cuidado. Como quem ama uma deusa que pode mandar te enforcar com uma sobrancelha arqueada. A Maria Stuart seguia viva, mas a presença dela já não era um problema, era um lembrete diário de que o reinado da Elizabeth era sustentado por alfinetes. Cada panfleto, cada carta interceptada, cada padre escondido no porão de uma casa nobre era uma fagulha esperando um barril de pólvora. E ainda assim ela resistia, porque se a fé já não estava do lado dela, ela conquistou o medo. Ela era o misto, então, de santa protestante, juíza vingadora e atriz principal da maior peça política da Europa. E como toda atriz, ela sabia que precisava segurar o palco, mesmo que isso significasse atuar até o último suspiro. Então, no próximo episódio, vamos entrar na parte mais esperada por vocês. O que acontece quando a Maria Stuart conspira para tomar o trono da prima e matá-la? Quando o parlamento pede a cabeça da rainha caída escocesa, Elizabeth hesita, mas tem que agir. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lembra de se inscrever no canal, de entrar como membro aqui, de compartilhar, enfim, tudo que você já sabe. Aqui o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos de segunda a sábado, às 8 horas da noite. Um beijo, até amanhã pro próximo Steph Flix, que tudo vai tremer e bombar e explodir.